Olá, família Tabelinha, tudo bem com vocês? Por aqui tudo certo, graças a Deus. Tava com saudade, né, de gravar o Tabelinha, eu e meu parceiro Léo Assis. Vamos ver se a gente, na semana que vem, né, a gente consegue fazer aquela tradicional live, né, que a gente está acostumado. O Léo, ele tá de mudança de casa, tá de mudança de cidade, né, tá uma baita correria aí, mandou um abraço para vocês, né? E é importante, antes de a gente começar aqui, peço para vocês, né, para vocês deixarem aqui aquele like, né, se inscrever no canal, se ainda não for inscrito, e ativar as notificações. Resolvi vir aqui, né, para a gente fazer aquele apanhado lá, de secar a rodada do que foi do meio de semana. Vamos passar em todos os times, né, e vamos dar um destaque aí para os 4 grandes. Vamos lá. Cruzeiro, né? O Cruzeiro ele perdeu de 1-0 do Fortaleza em casa, né? Então o Cruzeiro aí passou, né? O 5º jogo do Cruzeiro sem vitória no Brasileirão. Começa a se complicar. Por outro lado, o Fortaleza ele cresce na tábua de classificação. Né? O time dirigido aí por Vojvoda tem aí um bom resultado, né? Sempre se dando bem aí, principalmente jogando fora, né, dos seus domínios aí. Volta Redonda, né, o Fluminense empatou em 1-1 com o Galo, né, o time mineiro, né, que estreou o Filipão que deixou o Atlético, né, o Atlético Paranaense, ele exercia a função de diretor, né, e deixou essa função e aceitou o convite do Galo e estreou aí contra o Fluminense, em Volta Redonda. Então foi 1-1, um bom jogo, né? Um bom jogo aí para se assistir. Vamos lá. O Grêmio ganhou lá na sua arena, né? O Grêmio tomou um susto, né? Saiu perdendo do América Mineiro, bom time aí dirigido pelo Mancini, mas reagiu, né? O Reinaldo aí, São Paulo fez um bom jogo, e o Soares também foi bem, né? O Soares deixou dele lá, e para dirimir um pouco aquela dúvida que o pessoal falava, o Soares vai se aposentar, que nada, o Soares foi bem e acredito que continua. O Vasco perdeu, né, de 1-0, o Vasco aumentou a sua crise, né? Embora aí o Vasco não tenha jogado mal, mas o Vasco perdeu do Goiás em casa, então foi um duelo aí direto para fugir da zona de rebaixamento, né? Então o Goiás deu uma subidinha e o Vasco com a derrota ele demitiu o treinador Barbieri, né? E a torcida também fez feio lá, viu? Protesto, então foi bem complicado. O clima lá em São Januário não estava legal. Curitiba perdeu de 1-0 o Inter de Mano Menezes em casa. Curitiba continua na sua sina, né? O time amarga a lanterna da competição. Então o Curitiba vai muito mal. Curitiba que recentemente aí fechou a SAF, né? A gente acredita que o time melhora e que tenha mais dinheiro aí para a contratação, mas o time vai muito mal. Se continuar assim, é sério candidato para cair. Foi a primeira vitória, né? Por outro lado, né? Foi a primeira vitória do time colorado fora dos seus domínios. Então o Inter não tinha ganho ainda fora. Cuiabá perdeu de 1-0 do Botafogo. Botafogo, olha, para muitos, né? Botafogo que seria o cavalo paraguaio. Muita gente falou, o Botafogo é só fogo de palha. Que nada, o Botafogo fez mais uma vítima essa vez fora de casa. Até que o Cuiabá jogou bem, teve grandes chances aí, mas o Botafogo foi cirúrgico, né? Gol de Tiquinho. Soares ele ampliou aí o seu número aí na artilharia. O Botafogo, pra você ter uma ideia, abriu pontos importantes aí para o segundo colocado, que é o Palmeiras, né? Red Bull, né? Foi um dos últimos jogos da rodada. Red Bull Bragantino ganhou de 4-0 do Flamengo. Putz, o Red Bull vai muito bem contra o Flamengo, né? Então, se tem um adversário aí que o Flamengo teme aí, né? É o Red Bull lá em Bragança. Então, foi um jogo muito ruim, né? Até o São Paulo falou, um jogo muito ruim. O Flamengo muito apático, né? E do time carioca, né? O Bragantino ganhou com o show do colombiano Mosqueira. O cara jogou muita bola, viu? Fez 2 golaços. O cara é bom, viu? Muito legal. Então vamos lá. A gente deu uma passada e agora vamos falar dos 4 paulistas, né? 4 grandes aí. O Tricolor fez 2-1 no Atlético Paranaense. Olha, para quem acha que seria
mais fácil para o São Paulo, né? Porque o Atlético Paranaense, com a saída do Felipão, o presidente do Atlético também demitiu, né, o Paulo Turra, que era assistente do Felipão, mas que exercia a função de treinador no Atlético Paranaense. Que nada, viu? O Atlético Paranaense começou ganhando, né, com gol aí do Vitor Roque, né? Grande jogador, o Vitor Roque está cotado aí para ir para o Barcelona. Mas aí o São Paulo foi legal, porque o São Paulo não se desesperou, né? O São Paulo soube controlar os ânimos lá, a torcida. Não foi como o horário foi ruim, né? Um horário ruim, 7 horas da noite. Então o Morumbi não tava. O Morumbi deu por volta de 20 mil torcedores lá. Então o São Paulo empatou, né? Então o gol do Vitor Roque pelo Atlético Paranaense. São Paulo empatou com Gabriel Neves, né? Primeiro gol dele pelo São Paulo. E logo no comecinho, né, do segundo tempo, o Dorival mexeu muito bem no time, né? E um dos jogadores que entrou aí foi o Rodriguinho. O Rodriguinho saiu do banco e fez a jogada, né? A jogada do segundo gol do São Paulo foi muito bonita, né? Começou pelo Rafael, que tocou pro Caio, que viu o Rodriguinho na ponta, que jogou para Caleri, que fez o pivô, e o Luciano bateu, chapado. Que golaço, para marcar um golaço. Claro, o jogo depois foi difícil, o Paulo controlou, né, o jogo, soube sofrer, né, os jogadores no final da partida, todos cansados, aí, mas São Paulo levou 3 pontos aí, que são importantíssimos aí no Campeonato Brasileiro. Né? Agora, o clássico da rodada, né, o Santos perdeu do Corinthians por 2-0 na Vila Belmiro. Isso foi demais para a torcida, viu? Foi a gota d'água, a torcida que já tinha feito muita manifestação aí ao longo da semana. Até uma dessas manifestações, o ônibus do Corinthians não conseguiu passar numa dessas manifestações, teve que voltar para São Paulo. O Corinthians dormiu aqui e só foi aí pro clássico na quarta-feira mesmo. Então o Corinthians conseguiu logo fazer o placar logo no primeiro tempo, né? E o Santos aí depois foi o que se viu aí no final da partida, foi um show de horror, né? A torcida do Santos fazendo protesto, jogando bombas, enfim, eu sei que culminou com a saída do técnico Odair Hellmann, né? Já era o bochicho, já era grande depois do jogo, o Odair Hellmann foi demitido. O Santos anunciou hoje Paulo Turra como novo treinador, então é a chance pro Paulo Turra, né? O Santos até tentou o Carille, mas o Carille tá dirigindo um time na segunda divisão lá, e o tempo de contrato que ofereceram não foi legal, enfim. Paulo Turra é uma aposta, né, da equipe, até o Falcão consultou o Felipão, tá referendado aí pelo Felipão. Então é isso, o Santos com esse protesto aí, com esse tipo de coisa que aconteceu na Vila Belmiro, o Santos vai ter que jogar com portões fechados por 30 dias. É um prejuízo sobremaneira para um time que precisa fazer receita, que precisa ganhar pontos no campeonato, enfim. Então, acho que a torcida tinha que pensar melhor antes de fazer um negócio desse. Então, e para a gente concluir aqui, o Bahia ganhou em casa do Palmeiras, né, por 1-0 na quarta, mas o que se viu foi o Palmeiras, mesmo desfalcado de Rony, de Veiga, o Palmeiras teve as melhores chances, teve até um gol lá que para muitos passou da linha do gol, né, mas para outros não, então no VAR constatou-se que não passou, enfim, uma polêmica aí, muitos até pedem aí o sensor da linha, né, como acontece na liga inglesa. E, enfim, no final do jogo o Bahia conseguiu fazer o gol e o Palmeiras, né, que era o único invicto do Brasileirão, né, deixou aí escapar 3 pontos importantes lá em Salvador. Então é isso. Então, passada a rodada 11 do Brasileirão, né, a gente tem a pontuação, né, que segue, a gente tem o Botafogo na frente, né? Botafogo aí que vai muito bem na tabela. O Botafogo está com 27 pontos, Palmeiras com 22, então o Botafogo abriu 5, né, de vantagem, Grêmio com 20, Flamengo 19, Atlético Mineiro 19, São Paulo 18, Fluminense 18, Bragantino 17, Fortaleza 17, Atlético Paranaense
com 16, Cruzeiro 14, Santos 13, Bahia 12, Corinthians também 12 e Cuiabá também 12. E na zona de rebaixamento, né, os 4 últimos, Goiás com 11, América Mineiros 8, Vasco 6 e Curitiba 4. Então, a gente tem aí como na tábua de artilheiros, Tiquinho Soares 9 gols, Roger Guedes do Corinthians, Hulk e Vitor Roque do Atlético Paranaense com 5, e o Sacha do Bragantino com 4 gols, juntamente com o Rafael Veiga, o Arthur, o Caleri, o Thiago Borbas, o Pedro. Então tem muita gente aí com 4 gols no Campeonato Brasileiro. Na rodada 12, né, que acontece a partir de amanhã, então o Atlético Paranaense joga lá na Arena com o Corinthians, acredita aí jogo para empate. Fluminense e Bahia, acredito no Fluminense. Fortaleza e Atlético Mineiro, acredito no empate aqui. Cruzeiro e São Paulo, acredito na vitória do São Paulo, aí como bom São Paulino que sou. E o grande jogo Palmeiras e Botafogo. Vai ser um jogaço aqui na Arena. Acredito aí num empate aí de 2-2, enfim. Grêmio e Curitiba, acredito no Grêmio, na Arena. Santos com portões fechados e Flamengo, acredito que o Flamengo leva isso aqui. Red Bull e Goiás, acredito no Red Bull. América Mineiro e Inter, acredito no empate aqui. E Vasco e Cuiabá, eu acredito que finalmente o Vasco consegue aí se redimir e consegue uma vitória depois de muito tempo. Então, meus amigos, por hoje é só. Se gostou, ajude a gente dando aquele like esperto, compartilhando com os amigos, se inscrevendo no canal. Por favor, nos ajude aí a crescer, né, no algoritmo do YouTube. A gente sabe que é tão difícil aí, né, a crescer, então a gente pede encarecidamente aí que vocês nos ajudem nisso. Então, é isso, até a próxima, se Deus quiser. Vamos ver se a semana que vem ou na segunda a gente dá uma repassada na tabela do que foi o final de semana. Vamos lá, vamos ter esse encontro aí sempre com vocês. Então, grande abraço, excelente final de semana, saúde para você, saúde para a família de vocês. Forte abraço, fiquem com Deus, até mais. Tchau, tchau.